Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e esse é o nosso vídeo número 154. Nosso objetivo aqui é te preparar para as mudanças que estão acontecendo por aí. Seja muito bem-vindo. Amigos e amigas, o mundo tá uma loucura, né? Como de costume. E a gente sabe que lá na Venezuela, cada dia que passa a tensão aumenta porque Trump sequestrou um navio venezuelano e a China e a Rússia já se meteram aí falando que é um grande erro, né? Então, vamos aguardando aí porque aquela profecia de Parravtini, do grande caos no Caribe, pode estar prestes a se cumprir. Bom, a gente vai falar sobre outro assunto nesse vídeo, né? A gente está aí chegando perto do Natal e estamos muito próximos aí de 2026 e vamos direto ao assunto, né? A gente teve aí o documentário publicado e o vídeo de hoje, aquele formato de troca de ideia, troca de bate-papo, tem tudo a ver com o documentário que foi publicado. Espero que vocês tenham assistido, tenham curtido e a gente precisa investigar o que está acontecendo por conta própria, porque eles vão soltar, né, a conta de gotas as informações para não assustar as pessoas, né? Mas a gente que está de olho aqui, investigando, pesquisando, sabe que provavelmente o que está prestes a vir por aí é algo cíclico, que acontece de tempos em tempos. A gente viu lá no documentário. Vamos lá, vamos direto para o tema do vídeo. Como de costume, a gente vai dar uma olhada em algumas notícias que me chamaram a atenção. Depois vamos para os profecias de Parravtini. Vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. A primeira notícia que quero compartilhar com vocês é essa daqui sobre a MOC, aquela corrente, né, lá do Atlântico Norte, que os cientistas especulam que está prestes a entrar em colapso. E se entrar em colapso, amigos e amigas, a gente vai ver uma grande catástrofe no hemisfério norte, sobretudo o que eles chamam aí de mini-era glacial na Europa, né? Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia aqui do Olhar Digital. E o sistema de correntes oceânicas que aquece o hemisfério norte pode entrar em colapso completo mais cedo do que o previsto. E as consequências, para o clima seriam dramáticas. Vamos ver os detalhes. Uma pesquisa coordenada por 5 institutos climáticos e publicada na revista Environment Research Leaders traz um alerta preocupante sobre a circulação de revolvimento meridional do Atlântico, corrente oceânica que leva a água quente dos trópicos para o norte, aquecendo a Europa Ocidental. Enquanto o último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, apontava que o sistema não entraria em colapso neste século, essa nova modelagem, que estende as projeções até 2500, sugere que o ponto de não retorno nos mares do Atlântico Norte pode ser ultrapassado já nas próximas décadas. As consequências seriam dramáticas. A Europa enfrentaria invernos mais rigorosos, tempestades intensas e quedas na produção agrícola que poderiam chegar a 30%. O noroeste europeu, por exemplo, poderia experimentar uma pequena era do gelo, com temperaturas caindo abaixo de menos 30 graus, e o Mar do Norte congelaria no inverno. A mesma falha na corrente reduziria drasticamente a umidade, levando a secas severas e a um processo de desertificação em partes do continente durante o verão. Já nos Estados Unidos, o nível do mar subiria nas costas leste, aumentando os riscos de inundações. Segundo os pesquisadores, o colapso da corrente seria um efeito direto das mudanças climáticas. À medida que a atmosfera aquece, a superfície do oceano perde menos calor no inverno, tornando a água menos densa e impedindo que ela afunde nas latitudes norte, o motor que impulsiona toda a corrente. O derretimento acelerado das calotas polares, injetando água doce não salgada no sistema, agrava ainda mais o problema, um fator que pode tornar o colapso ainda mais iminente do que os modelos atuais projetam. Bom, amigos, vocês viram, né? Os cientistas especulavam que isso não aconteceria antes de 2100, né? Que demoraria por muito tempo, mas os novos modelos apontam que nas próximas décadas
essa corrente oceânica tão importante para o hemisfério norte pode colapsar, né? E eles falam que é devido ao aquecimento global, mas a gente sabe que tem muito mais envolvido, que não é só a questão do homem, né? Isso a gente mostrou lá naquele documentário, que isso provavelmente é algo cíclico, né? Em que acontece de tempos em tempos. Olha só, a estimativa, eles não falaram em data, mas olha só, vou compartilhar de novo a tela com vocês, porque a gente tem datas sim, olha só. Olha só, vou ler aqui para vocês. Ó, o ano de 2057 é apontado por modelos estatísticos recentes como a data central provável para um possível colapso da AMOC, que significa Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico. Este sistema de correntes é essencial para distribuir o calor dos trópicos para o hemisfério norte, e sua interrupção causaria mudanças climáticas drásticas e permanentes, né? Pontos principais sobre a previsão de 2057, né? A estimativa. Um estudo publicado na revista Nature Communication pelos pesquisadores Peter e Suzanne calculou com 95% de certeza que o colapso ocorreria entre 2025 e 2095, com 2057 sendo o ano de maior probabilidade estatística, né? E a causa? O derretimento acelerado do gelo da Groenlândia e o aumento de chuvas no Ártico despejam água doce no oceano, reduzindo a salinidade e impedindo que a água afunde para manter o ciclo das correntes, né? Então, meus amigos, está aí. Essa data coincide exatamente com a data que Chico Xavier previu, que iniciaria o processo de regeneração da Terra, né? E a gente tem um estudo científico mostrando que estatisticamente essa é a data provável aí desse colapso, fora outros eventos, né, que estão no radar. Compartilhar outra notícia com vocês rapidamente, que é o seguinte: a gente tem aqui, né, esse cara que é Randall Carlson, que é um investigador, que a gente até falou sobre ele brevemente no documentário, sobre o evento do Dryas recente, o evento de 12.900 anos atrás, né? Ele diz aqui que foi apenas o começo. A Terra estava atravessando uma região particularmente densa de chuva de meteoros taurídeos, e é provável que múltiplos impactos tenham ocorrido ao longo desse desastre de 1.200 anos atrás. A hipótese do cometa gigante sugere que um cometa massivo entrou no sistema solar interno entre 26 mil anos e 30 mil anos atrás. Sofreu desintegração hierárquica e espalhou detritos por uma órbita elíptica. No início da formação da chuva de meteoros, os detritos não são distribuídos uniformemente, formam aglomerados e aglomerados. E a Terra pode ter cruzado essa chuva diversas vezes, com vários impactos ocorrendo ao longo de mais de um milênio, né? Então aqui está os dois pesquisadores, o Randall Carlson e o Abraham Hancock. E eles falam exatamente sobre isso que aconteceu no Dryas recente, que provavelmente é um evento cíclico e vai casar de acontecer bem na nossa época, né, meus amigos? E a gente tem aqui nos comentários algo interessante, que é essa cidade aqui que fica na Turquia, uma cidade que fica como se fosse um abrigo, né? Um bunker. Os pesquisadores falam que foi para se defender de invasões, enfim, mas não faz muito sentido, né? As pessoas falam que não faz muito sentido, que essa construção faria muito mais sentido se eles estivessem se protegendo de eventos climáticos extremos, né? Então, tá aqui, essa cidade subterrânea se estende aí por vários metros e é muito interessante. Pesquisem sobre isso aí. E tem várias informações. Eu salvei aqui vários artigos interessantes na minha rede X. Então, olha só que diz aqui, ó.
Sepulturas inteiras do Alasca contendo uma mistura de animais marinhos e terrestres mostram sinais de destruição e morte repentinas. Fósseis de baleias, conchas e tubarões jazem expostos na superfície do deserto do Saara. E evidências de vegetação e vida tropical existem na Antártida, de período em que ela deveria estar congelada. Não é possível explicar tudo isso sem um grande evento geofísico. As correntes oceânicas sempre colapsam e o clima muda abruptamente durante excursões geomagnéticas. Todas as grandes reestruturações civilizatórias anteriores também ocorrem durante tais excursões. Estamos passando por uma excursão geomagnética nesse momento e as correntes oceânicas estão diminuindo e os bilionários estão construindo bunkers para o apocalipse, né? Então tá aí. Ninguém vai falar sobre isso de maneira aberta, né? Mas tem vários cientistas, vários modelos especulando e isso vai ficar assim como um assunto de bastidores, né? A gente tem que pesquisar. Por isso eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, compartilhem os nossos vídeos, né, meus amigos? E vamos dar uma olhada nas profecias, que a Parravitini vai falar exatamente a mesma coisa. Olha só. Aqui é uma das profecias de Parravitini, que ele diz o seguinte: já o barulho ensurdece o homem para um mundo em queda. O frio o congela, a fumaça o sufoca, o nevoeiro o confunde, o fogo vem, né? Então a gente viu no documentário que múltiplos eventos cataclísmicos aconteceram naquela época do Dryas recente, em que o planeta estava esquentando, né, após o fim da era glacial, e de repente houve uma queda abrupta em que os cientistas não conseguem explicar o que causou aquela queda abrupta, para depois de 1000 anos começar a esquentar de novo, né? E Parravitini fala que no final dos tempos vai acontecer o quê? O barulho que ensurdece para um mundo em queda, o frio congela, a fumaça sufoca, o nevoeiro confunde e o fogo vem. Enquanto ele mostra o globo aqui com uma desordem de eventos aqui que pode estar relacionado com explosões solares, né? Claramente aqui labaredas ao redor do globo. Então a gente tem mais duas profecias. Então essa daqui diz o seguinte, olha só: no final dos tempos o homem viverá a vertigem de uma civilização desencadeada na infantilidade, que o arrastará à destruição. Não verá nada, desprezará tudo que a ciência investiga, demonstra a técnica, fala o erudito, o artista inspirado e até mesmo um monge meditativo e humilde. O observador do alto, que alegará conhecer e compreender a vinda da mudança. Porque a mudança na Terra já é uma profecia de 1969, em que Parravitini fala, né, que a mudança já está acontecendo no final dos tempos, em que a grande maioria da civilização vai estar atordoada, vai estar infantilizada por assuntos em que ela nem desconfia que está acontecendo ali debaixo do nariz deles, né? E não, na verdade não estão nem aí, né? Parravitini já antecipava essas coisas. E ainda alerta que aqui o observador do alto, que alegará conhecer e compreender a vinda da mudança. Fala também, né, inúmeros canais falando sobre esse assunto e, no entanto, não tem grande repercussão, né? As pessoas estão mais interessadas em coisas banais e fúteis, né? E a última profecia, temos essa daqui, em que Parravitini fala sobre as pirâmides. Ele dedica muitas profecias às pirâmides, né? Que diz o seguinte: a pirâmide dirá dos fogos, das águas a chegar, né? E as crateras falarão. Então, Parravitini diz que vai começar o quê? Acontecer eventos em que vão estar relacionados de certa forma com as pirâmides, que são antiguíssimas. E as pirâmides guardam muitas informações sobre esses cataclismos, por exemplo, a elevação do nível do mar naquela região, né, com desgastes
mostrar para vocês, aqui, esses desgastes aqui na pirâmide de Kepler teria causado por uma forte corrente de água que teria passado por ali, né? De acordo com alguns estudos, embora haja controvérsias da ciência mainstream que nega que esse evento tenha acontecido, né? Porém, de acordo com as nossas investigações, isso é bem plausível. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque não dá para se estender muito, né? Naquele clima de correria de final de ano. E a gente vai trocando ideia aí mais para frente. Eu vou trazer um vídeo mais completo sobre esse assunto que é de extrema importância. Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem. Se vocês veem um botão hypar, por favor, clique para ajudar a alavancar o alcance do vídeo e do canal. Bom, assista um documentário para quem não assistiu todo, porque é muito importante. E em breve vai vir outros documentários, né? É isso, amigos. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.